É uma grande alegria receber nos estúdios da TV 247 a jornalista, educadora, pedagoga, estudiosa das religiões, Dora Encontre, que veio aqui nos encontrar e vai bater um papo comigo, Leonardo Atush, sobre vários temas, sobre educação, sobre os seus projetos também de criar uma universidade aberta e sobre o que surgir ao longo da conversa. Então, antes de mais nada, Dora, muito obrigado por estar aqui na TV 247. Eu que agradeço o convite, porque sou grande admiradora do trabalho do Brasil 247 há muito tempo. Então é uma maravilha estar aqui. E eu já entrevistei você também. Pois né? é, você me entrevistou, então agora é, vamos dizer assim, é o jogo de volta. Vamos dizer assim, no futebol seria isso, seria o jogo de volta. Mas, Dora, vamos começar a falar para que as pessoas te conheçam, né? Muitas pessoas te conhecem por uma bolha, né? Quer dizer, que é a bolha do espiritismo. Mas não é algo que defina a sua personalidade. Aliás, esqueci de mencionar também que você é poeta, né? Eu, quando estive na China recentemente, tive a oportunidade de dar 2 livros seus de poemas para a nossa eterna querida presidenta Dilma Rousseff. Foi uma honra incrível isso. Que ficou muito feliz em recebê-los. Eu li, né? E tem poemas lindos, inclusive ela leu e gostou muito também. Eu queria te pedir para você se apresentar ao nosso público, né? Quer dizer, para além de quem te conhece só pela questão das discussões sobre espiritismo. Olha, eu sou jornalista pela Casper Libero, né? Mas abandonei logo de início a carreira de jornalista para me dedicar à educação, porque naquela época quase não existia a imprensa alternativa, era muito limitada. E eu não quis vender minha cabeça para as grandes corporações midiáticas. Né? A mídia corporativa. Exato, né, e eu sempre fui muito crítica, desde a época. Tanto que eu conto até uma coisa que me orgulha no meu currículo, né? Não vou citar o nome da revista, mas todo mundo vai saber quem é, que tinha, quando a gente se formava, um curso, né, para os melhores formandos de jornalismo, etc. Não é o do Estadão, é de uma revista. É outro, é o curso Abril de Jornalismo. Exato. Então. E aí todo mundo queria, quando terminasse, o ideal era ir para a Veja, né? E eu fui chamada 2 vezes e recusei, porque eu não queria vender minha cabeça para a Veja, desde aquela época era extremamente crítica. Mas aí eu vi que eu não ia ter espaço naquele momento. Né? Parênteses, eu fui e me arrependi, mas tudo bem. Tudo bem, cada um tem a experiência, né? Mas enfim. Mas aí eu fui me dedicar à educação. E aí fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação na USP, mas não só teoricamente. Eu trabalhei em escolas durante muito tempo, desde pré-escola, também dirigi faculdade de pedagogia, enfim, fiz todo um processo dentro da educação, né? E eu sou muito crítica à educação tradicional, militante de uma educação mais livre, mais aberta, mais plural, mais emancipatória, enfim, né? Tudo. Eu sou contra a escola como ela é. E aí, mas isso também é difícil você arranjar interlocutores para isso, né? Tem um Pacheco, tem um outro que tem alguma visão, né, diferenciada, Paulo Freire, claro, que é uma pessoa que eu admiro muito. Mas eu também reabilitei, assim, no Brasil, alguns educadores antigos, como Pestalozzi, Rousseau, Comênios, que fizeram parte dos meus estudos acadêmicos, etc., para trazer uma visão dos clássicos, que não tem aqui no Brasil. Né? Nas universidades, nas faculdades de pedagogia espírita, não se ensina sobre eles. Eu posso te explicar por que eu acho que esses clássicos são muito importantes. Né? Eu queria te pedir para falar exatamente sobre isso, quer dizer, por que a Pestalozzi é tão importante, Rousseau, e por que Comênios? Que é, vamos dizer assim, a quem você dedica a sua editora, né? Então, porque... Vamos falar um por um, vamos lá, vamos falar de Pestalozzi, então, por exemplo. Bom, Pestalozzi, ele foi a pessoa, o educador, que introduziu, teoricamente e na prática, o amor na educação, a afetividade na educação. Quer dizer, para ele não existia ato pedagógico sem que houvesse um rapport, uma relação afetiva entre educador e educando. Né? Muito interessante. Então, quer dizer, porque para você ter uma educação, de fato que educação não é instrução, não é aquisição só de conhecimento frio, mas é a formação do ser humano, a formação integral, emocional, social. Ela é uma doação, né? Uma transfusão, né? Uma doação de conhecimento. E também de energia afetiva, né? De vínculo, né? Formação de vínculo.
Então, o Pestalozzi tem essa característica e ele foi muito dedicado também à ideia de que o povo precisava ser educado, né? Educação popular, para que houvesse uma emancipação do povo. Quer dizer, na época que o povo não tinha acesso à escola. Ele fez educação popular, cuidou das crianças órfãs, enfim, a vida dele é muito bonita também, né? É um homem extraordinário. Agora, quando eu estava fazendo, que eu fiz meu mestrado sobre ele na USP, eu fui à Alemanha Suíça, pegar os originais em alemão, porque eu sei alemão, porque eu morei 3 vezes na Alemanha. E aí o que aconteceu? Um professor da Universidade de Nuremberg falou para mim, olha, se você quiser entender Pestalozzi, você tem que estudar Comênios, que eu nunca tinha ouvido falar, porque aqui no Brasil... Então, antes da gente chegar no Comênios, vamos falar do Rousseau? Sim. Porque o Rousseau ele é muito conhecido como, vamos dizer assim, um sociólogo, cientista social, contrato social, né, um pensador da política, mas também foi um grande educador. Nossa. Né? Então, fala pra gente sobre a importância do Rousseau educador. Então, porque ele escreveu uma das obras básicas da pedagogia moderna, que é Emílio, ou da educação, né? Que eu acho que todo educador devia ler, de cabo a rabo, e ninguém nem conhece, né? Quer dizer, claro, a gente hoje não concorda com algumas coisas. Ele é, por exemplo, uma coisa que eu não gosto no Rousseau, que tem no Emílio, é que ele era machista, né? Ele não achava que homens e mulheres tinham que receber uma educação. Sendo que o Comênios, que viveu 100 anos antes dele, já falava que todo mundo tinha que ser educado. Homens, mulheres, pessoas de todos os povos, de todas as configurações, etc. Mas agora, o Rousseau, ele também falava que a liberdade é importante. O Emílio é o diálogo de um, vamos dizer assim, de um mestre com um educando, basicamente. Exato. Porque é um modelo, digamos assim. Então, ele achava que, olha só, imagina o Rousseau hoje em dia como ia ficar um pesadelo, que a educação tinha que ser algo, mais a educação negativa, no sentido de isolar a criança dos maus estímulos, do que impor alguma coisa, né? E hoje, imagina, os estímulos que nós temos na internet redes sociais, é terrível, né? Que está, inclusive, baixando cognitivamente as crianças, etc. Já tem pesquisa, né? Fora as violências, os abusos, etc. Mas, assim, ele tinha uma visão muito interessante, contato com a natureza, o desenvolvimento autônomo do indivíduo, e ele influenciou Pestalozzi, né? Pestalozzi era russoniano, né? Ele decidiu se dedicar à educação porque leu Emílio de Rousseau, né? Que interessante. Então, está dentro dessa tradição, digamos assim. Mas o maior deles é o Comênios. Então, que aí você chegou ao Comênios através desse professorado. Para entender, então, Pestalozzi, tem que entender o Comênios. Então, o Comênios é uma figura ímpar, né? Tanto que ele é muito contemplado, muito aceito, muito divulgado em todos os países. Ele, inclusive, por exemplo, tem projetos da Unesco, da falecida ONU, né? Nós podemos dizer. Não, ainda não. Quase falecida, da moribunda. O Trump ainda não conseguiu chegar lá, mas mas não, que está sendo... Está se esforçando bastante. Exato. Mas, enfim, tem projetos com o nome de Comênios, né? Porque, primeiro, ele propunha uma educação democrática para todos, por isso Pampédia, que é a educação para todos, né? O lema era ensinar tudo a todos. Todos incluía literalmente todos mesmo, né? Homens, mulheres, jovens e velhos, pessoas com deficiência, coisa que, imagine, só no século XX nós começamos a ter uma consciência desse sentido, né? Você sabe que as pessoas com deficiência eram isoladas em asilos, enfim, torturadas, abandonadas, etc. Todos os povos, numa época, ele viveu de 1592 a 1670, onde nas Américas, por exemplo, existia a escravidão, né? Qual a nacionalidade? Tcheco. Tcheco. Jan Amos Comênios. Aliás, o nome dele original era Jan Komensky, né? Comênios é a forma latina. E aí ele então pregava a educação para todas as criaturas humanas, enquanto humanas, para o seu desenvolvimento inteiro, de todas as suas potencialidades. E uma educação integral, né? Ou seja, afetiva, cognitiva, política, social, né? E espiritual. E esse espiritual também ele já praticava em pleno século XVII o diálogo interreligioso. Hoje ele seria atacado pelo pessoal da Escola Sem Partido, né? Totalmente. Porque eles querem, vamos dizer assim, uma educação para o mercado. Vamos formar soldadinhos para o mercado. Para se submeter. Essa é a grande crítica que eu tenho à educação. Essa é a educação neoliberal, né? Mas é essa a grande crítica que eu tenho à educação. Inclusive, essa educação neoliberal ela está tomando conta das escolas públicas no Brasil, que é uma coisa terrível, né? Eu tenho contato com muitos professores, diretores de vários lugares do Brasil, né?
porque eu sempre trabalhei na formação de educadores. E é o foco naquela coisa do resultado, passar no vestibular e tal, melhorar nos indicadores, nas notas. Exato. E não tem o mínimo interesse no desenvolvimento do aluno, na relação professor. Aliás, os professores estão todos adoecidos psiquicamente, né? Porque é em cima de meta, parece meta de banco, entendeu? Que eu já acho um horror no banco, imagine na escola, né? E assim, a escola pública é um repositório de muitos problemas, porque as crianças, em sua maioria que estão lá, têm problemas de famílias desestruturadas, de pobreza, de carências, de bairros tomados pela criminalidade. Tem muitos casos assim. E aí você vai querer meta de matemática em cima dessas crianças, ao invés de tratar psiquicamente, ao invés de acolher, ao invés de fazer projetos interdisciplinares em que as crianças possam se desenvolver plenamente. Enfim, né? É uma tragédia que está acontecendo. Você acha que isso tem influência das fundações? O pessoal fala muito de Fundação Lema. Totalmente. Não é influência, é contrato mesmo com as prefeituras, né? As empresas, né, têm contratos com prefeituras no Brasil afora, e essas fundações, essas empresas, elas estão falando diretamente com os diretores, com os professores. Por que você acha que os governos, inclusive de esquerda, se submeteram a essa lógica na educação? Porque a lógica neoliberal. Infelizmente, nós não temos governo de esquerda de fato, né? Tem alguns benefícios, por exemplo, no caso do governo Lula, que é melhor do que qualquer outro governo, não tem dúvida, mas assim, tem muita concessão, né? E eu acho que as duas piores concessões que eu acho nesses governos que são ditos de esquerda, é em relação à mídia, né? De não formar uma mídia crítica. E não ter uma mídia que o governo apoia que seja um aparelho ideológico de esquerda, de conscientização, né? Que apoia de fato, né? Porque todas as mídias são, né, neoliberais, corporações, etc. E a outra em relação à educação, né? Que não existe. Por exemplo, eu vejo que o Lula investiu muito mais, que eu acho bom, nos governos anteriores, na questão da universidade, menos na educação básica, né? Então, eu acho que isso é um problema. Permite, na verdade, favorecer o acesso da população mais carente, vamos dizer assim, menos desprovida, ao ensino superior. Isso, eu acho ótimo. Isso é emancipador. Isso concordo inteiramente. Eu acho bom, eu acho uma coisa positiva. Mas você tem que dar, desde a criança menor ali na pré-escola, uma educação, né, firme, que forme o caráter, que forme a emancipação, o espírito crítico e que também dê conhecimento, né? Porque as crianças estão com um rebaixamento cognitivo tremendo, né? É muito interessante, né? Você pega um celular, tem aqui toda a informação do mundo, mas as pessoas, mesmo com toda a informação do mundo, estão ficando cada vez mais emburrecidas. Pois é, eu não queria usar essa palavra. Mas né? Infelizmente é. Isso é no mundo inteiro, né? Exato. Mas então, é porque a tecnologia teria que ser usada com tutoria, né, dos professores, dos educadores. O educador é que tem que ter a predominância do projeto educacional, né? Então, usar a tecnologia, ótimo, mas desde que haja uma tutoria, uma observação, um aproveitamento pedagógico, didático daqueles recursos, e não deixar livre as crianças nas redes. Então você é eminentemente, quer dizer, uma jornalista que se tornou, vamos dizer assim, pedagoga e educadora, né? Como é que a religião entrou na sua vida e o tema do espiritismo, então? Então, eu nasci em lar espírita e eu tive a influência de um grande filósofo, jornalista também, espírita, Herculano Pires, que é com quem eu convivi desde criança. E ele era uma pessoa de esquerda, progressista. Ele, por exemplo, foi presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, liderou greve, enfim, era uma pessoa muito assim progressista. Então eu fui criada neste espiritismo, não no espiritismo majoritário que tem aí, que é religioso, conservador, que muitos infelizmente apoiaram o bolsonarismo. Então eu sou de um nicho dentro do nicho, né? De um nicho bem específico, que é um nicho progressista. E aí, o que acontece? Nesse viés de um espiritismo progressista, aberto, crítico, etc., eu também sempre gostei muito de estudo das religiões. Eu estudei em colégio católico, sempre tive amigos católicos, protestantes, budistas, etc. E eu comecei a estudar, e eu tenho um trabalho, uma militância, eu diria mais que até uma militância, de diálogo interreligioso e supra-religioso.
Porque eu acho que este é uma maneira de você promover duas coisas. Primeiro, o combate ao fundamentalismo e ao fanatismo. Porque quando você dialoga, você quebra o fundamentalismo, né? Ou eu sou melhor que o outro, ou só a minha religião salva e o outro está condenado ao inferno, ou enfim, a discriminação, você quebrar, invadir um terreiro e desconstruir tudo. Esse é um ponto. E o outro ponto, nesse diálogo, ou de uma espiritualidade crítica, aberta, progressista, você pode dizer o seguinte, que você pode ser uma pessoa militante para mudar o mundo, de esquerda, mas não precisa jogar fora a espiritualidade, que, afinal de contas, é alguma coisa essencial para a maioria da humanidade, para a maior parte da humanidade. Então, eu não acredito que a gente possa... eu sou anarquista, anarco-socialista, digamos assim. Acredito, quero que o mundo seja socialista, igualitário, etc. Mas eu não acredito no mundo sem espiritualidade, porque o ser humano tem muito forte... da intimidade, vamos dizer assim. É imanente no ser humano, né? Eu não acredito que você possa arrancar isso do ser humano. Pelo contrário, o melhor é converter isso numa força propulsora de mudança, né? E de uma maneira que traga aquilo que é essencial em todas as tradições espirituais, que é a fraternidade, que é o respeito, que é a compaixão. Isso está em todo lugar, né? Não existe nenhuma forma de espiritualidade que não tenha esses valores fundamentais que por si só transformariam o mundo, né? Como é que você vê, Dora, a figura do Allan Kardec? Ele é o fundador do Espiritismo, o pai fundador e assim. É o fundador do Espiritismo. E qual a importância dele como intelectual, enfim? Então, eu fiz até um documentário que está na Amazon Prime, Em Busca de Kardec, né? Eu fui uma das roteiristas, pesquisadoras, etc. Então, é um assunto que eu aprofundo bastante. O que acontece? Kardec era um intelectual da sua época, era educador, estudou com Pestalozzi, etc. Ele se dedicou mais de 30 anos à educação na França, né? E era uma educação aberta, porque, por exemplo, ele tinha, só para você ter ideia, na sua casa, cursos livres noturnos para adultos, né? Gratuitos, para ensinar o povo filosofia, geografia, história, enfim, uma coisa emancipatória, né? Para emancipar o povo. E para as crianças também, ele teve escolas, etc. E aí, de repente, porque quando aconteceu que a França virou de novo um império, né? E deu plena voz de novo à educação da Igreja Católica, ele saiu fora, porque ele era um livre pensador, né? E aí ele se dedicou à pesquisa dos fenômenos mediúnicos e fundou o Espiritismo. Eu faço uma releitura de Kardec, tanto que eu lancei em 2024 o livro Kardec para o século XXI, acho que eu até te dei de presente, que aliás o Alisson Mascaro fez o prefácio. E aí, nesse livro, eu faço uma releitura de Kardec para os nossos tempos, dizendo, Kardec teve uma importância, trouxe questões que até hoje são pertinentes, a racionalização da fé, a busca... Você precisa desbloquear o seu dispositivo. É o computador que está falando. Não, é o computador que resolveu falar sozinho, podemos continuar. Não foi nenhum espírito, né? Isso é a Siri. É a Siri que está falando. Mas então, mas tá bom que tem relação com a nossa conversa. Então vamos lá. Agora eu até me perdi. Não, eu estava falando do Kardec, que ele era um intelectual, ele queria racionalizar a fé, pesquisar cientificamente os fenômenos mediúnicos, não queria fundar uma religião no sentido lato da palavra, com hierarquia. Não tem, o espiritismo não tem sacerdócio. Ele queria entender o mundo espiritual. Isso, exato. Uma espiritualidade livre, crítica, aberta. Ele também falava de transformar a sociedade, etc. Agora, claro que ele tinha seus limites históricos, porque era um homem do século XIX, né? Nascido em 1804, então tinha coisas assim eurocentristas, né? Que hoje em dia todo mundo, porque Kardec era racista. Na época não era, nem se tinha o termo racista. Hoje, claro, tem algumas passagens dele que são problemáticas, mas é por isso que muitos espíritas progressistas, inclusive eu, fazemos uma releitura nesse sentido. Mas eu queria te perguntar, Dora, o que é, na sua visão, o mundo espiritual, né? Assim, quer dizer, tem uma música do The Police, do Sting, que fala assim, quer dizer, nós somos espíritos no mundo material. E eu acho isso muito interessante. Isso é espírita, totalmente. Então eu acho essa frase tão interessante. We are spirits in a material world. Exato. Nós somos espíritos no mundo material, é isso? Totalmente. Isso é Platão, isso é espiritismo, é isso. Quer dizer, o nosso eu, a nossa individualidade é o espírito, porque como o espiritismo o Platão também era, é reencarnacionista, se você
sai de um corpo, depois vai reencarnar em outro corpo, em outra cultura, pode ser homem, mulher, o que for, a sua identidade profunda, o seu eu, é o espírito, né? Claro que em cada encarnação você vai formar uma personalidade, ter uma influência cultural, ter uma educação, ter uma genética que vai condicionar aquela vida. Ter uma estrutura de classe, enfim, tudo que a psicanálise, o marxismo apontam estão presentes na vida de cada pessoa. Porém, além disso, há a essência espiritual, a individualidade que vai reencarnando e vai agregando essas experiências, né? Através dos tempos. Mas, por exemplo, aí vamos falar algumas coisas assim, quer dizer, sobre e sem querer colocar nenhum preconceito, né? Às vezes, algumas pessoas têm uma visão negativa sobre o espiritismo porque acham que, assim, tudo é muito determinista, né? É muito boa essa pergunta. Então, se, por exemplo, se aconteceu algo na sua vida é porque naquela vida passada você fez isso, você fez aquilo. Isso está muito presente e não é uma crítica, né, nos livros, por exemplo, da Zíbia Gasparetto. Né? Como é que você vê isso, por exemplo? Aliás, a Zíbia Gasparetto, diga-se de passagem, deixou de ser espírita. Né? Tanto o Luiz Gasparetto quanto ela se desligaram do espiritismo muitos anos antes dela morrer, etc. Mas, enfim, mesmo no próprio espiritismo dito, entre aspas, oficial, que é do Chico Xavier, do Divaldo, da Federação Espírita Brasileira, existe essa leitura simplista, reducionista e determinista que nós, espíritas progressistas... Você está pagando nessa vida aquela vida lá de 500 anos atrás. Então, quer dizer que nós, espíritas progressistas, não concordamos com essa visão, né? Quer dizer, porque aí que vem a releitura de Kardec para o nosso tempo. Existe algumas passagens, algumas questões de Kardec que levam para esse caminho, um caminho meio punitivista, né? Que lembra, por exemplo, o punitivismo do hinduísmo, reencarnatório, etc. Mas a grande parte, outra, que visto que tudo é visto como educativo. Né? Então não é punitiva, não é punição. As experiências que nós passamos na vida são educativas, porque nós nos transformamos, aprendemos, etc. Que o objetivo do espírito é a evolução espiritual, é aperfeiçoamento, etc. Então não tira esse caráter. Então o que eu falo no livro Kardec para o século XXI é justamente isso. Vamos fazer uma leitura por esse viés pedagógico. Por isso que eu exalto a pedagogia espírita, no sentido de ter uma interpretação pedagógica do espiritismo. Você chegou a estudar religiões asiáticas que, em quase todas elas, está presente o que eles chamam de culto aos antepassados. Sim, né? sim. Quer dizer, os antepassados estão presentes e você tem que cultuar, inclusive para que eles acumulem virtudes para as próximas gerações da sua linha. E também protejam, né? Exatamente. Como é que você vê esse tema do culto aos antepassados? Eu acho que é uma forma semelhante ao que os espíritas fazem, de conversar, porque no caso dos espíritos a gente conversa com os espíritos, dos avós, dos tios, dos mães, do pai. Por exemplo, a minha mãe desencarnou em 1997 e eu converso com ela, recebo mensagem dela, etc. Então, quer dizer, o espiritismo não tem uma ideia de culto, né? Embora a Federação Espírita Brasileira, que é super conservadora, tenha criado a ideia de culto do evangelho no lar, mas culto não tem, né? Não tem culto. Porque é uma espiritualidade livre, mais fluida, mais aberta, menos hierárquica, né? Mais horizontal, né? Então, os antepassados não são, assim, modelos de virtudes, porque alguns podem ser bem problemáticos, né? Não, mas quando eu falo em culto aos antepassados, basicamente é mais respeitado que cultuar. Exato, assim, sim, respeitado. Dialogar também é um pouco nesse sentido. Isso, exato. Mas, enfim, é porque, assim, em todas as culturas, o Edgar Morin escreveu um livro sobre a morte, isso lá no começo das suas pesquisas antropológicas, agora ele está, aliás, é uma coisa impressionante, né? Ele está bem, né? Participando, etc. E nesse livro sobre a morte, ele fala que a coisa mais universal que existe em todas as culturas é a ideia da imortalidade da alma e o diálogo com os espíritos, né? Muito mais do que Deus, do que divindade, né? É a coisa mais universal que existe, né? Como é que você vê a morte propriamente? Até a gente está gravando essa entrevista hoje, quarta-feira, 21, né? E coincidentemente eu fui a um funeral no dia de ontem, do nosso querido James Onig, né? E claramente assim, eu tive a sensação, né, sem ser um espírita, de que ele partiu com uma energia muito boa ao redor dele, né? Você acha então assim, quer dizer, o corpo vai, a alma permanece e vai para onde? O que vai para um entremundos, quer dizer, tem essa ideia do entremundos também?
Intermúndio. O Herculano Pires criou... O Luiz Pellegrini já escreveu muito sobre isso. Então, também. o Herculano criou o termo intermúndio. Né? Nós somos seres interexistentes que não existimos apenas aqui agora, mas interexistimos no espaço e no tempo. Né? E aí a gente morre, o corpo vai para a Terra, mas o espírito continua. E o espírito tem uma identidade, uma individualidade. Se eu vejo aqui um espírito de alguém que partiu, eu vejo ele como ele. Se você desencarnasse agora, eu te vi, você vivia como você é. Né? Talvez mais luminoso, porque a gente vê a luz que a pessoa tem, ou se não está boa, se não está bem, está mais... É questão de aura, sombrio, etc. Mas assim, o que a pessoa, como ela vai estar, é a consciência dela. Não tem um céu, um inferno, nada disso. É o estado de consciência. A pessoa está bem, tranquila, tal, perde o corpo, vai ficar bem. Se aí tem as suas questões, suas contradições, tal, vai ter que tratar, né? Então é isso. Tem um hospital, né? Vamos dizer assim, tem aqueles... tem terapia no mundo espiritual. Tem aqueles hospitais, assim, espíritas, nos filmes, pelo menos, né? Tem uns filmes que têm feito muito sucesso com essa temática. E aí, vamos dizer o seguinte, então, o espírita, de maneira geral, não tem medo da morte. Não deveria, né? Não deveria. Mas todo mundo tem, na verdade. Mas né? não sei que o medo da morte é mais emocional do que propriamente racional, né? Junto com um médico... Não deveria ter um medo racional da morte. Exato. Mas assim, às vezes não tem racional, mas tem emocional, né? Mas assim, só para te dizer, uma das coisas que eu me gabo muito de ter participado... junto com um médico geriatra, doutor também em medicina, Franklin Santana Santos, que é um grande amigo meu, nós fundamos, em 2007, o primeiro curso de tanatologia na USP, né, de estudos sobre a morte. Depois virou uma pós-graduação, depois acabou, mas nós lançamos, por exemplo, A Arte de Morrer, Visões Plurais, pela editora Comendos, que é a minha editora, que foi também indicado pelo Prêmio Jabuti, e nós fizemos todo um estudo interdisciplinar, interreligioso, sobre a morte. Então, visões sociais, médicas, psicológicas, psicanalíticas, religiosas de todas as religiões, porque é uma abordagem exatamente para a arte de morrer. Né? Você defende o direito à eutanásia, por exemplo? Tem um mesmo complexo, né? É muito complexo. Porque existe também uma tendência a se defender isso para se livrar da responsabilidade dos que estão doentes, dos que estão sofrendo, dos velhos, né? Pode ter por trás disso um projeto de eugenia. Como é que você vê o tema do suicídio? O suicídio, eu escrevi coisas bastante revolucionárias no movimento espírita, porque também os espíritas pegam muito pesado de maneira muito punitivista, né? E eu sou contra isso, né? Quer dizer, claro que a gente tem que fazer o máximo para uma pessoa não se suicidar, porque por que uma pessoa se suicida? Porque ela não está acolhida, porque ela não está bem, porque ela está sofrendo em sofrimento. Então, é obrigação da sociedade apoiar ao máximo para que ela esteja bem, né? Então, porque o ato do suicídio é um ato de desespero, na maioria das vezes, né? E, inclusive, as pessoas que tentam suicídio e depois não conseguem, né? E aí elas voltam e falam que depois de 5 minutos elas já estavam arrependidas, né? Porque a pessoa não quer morrer, não quer desaparecer, ela quer acabar com o sofrimento. Então, nós não podemos, também no caso da eutanásia, do suicídio assistido, tudo isso, a pessoa tem que estar amparada, tem que estar acolhida para que ela não tenha a vontade de morrer, né? Ou seja, porque a vontade de morrer é contra os nossos instintos mais profundos, né? De sobrevivência, de vida, de pulsão de vida. Tem bem que a gente também tem pulsão de morte. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante, que foi numa... Como é que chama? Um retiro espiritual de 10 dias, Vipassana, né? Que você fica lá em silêncio profundo e tal, aquela coisa. E fui para uma fazenda onde você não pode... Por exemplo, era uma fazenda, tem insetos, mas pelas regras ninguém pode matar nenhum animal, né? Então eles deixam lá, tem uns potinhos, tal, aquela coisa, se aparecer uma barata, um morcego, uma aranha, tal, e no meu quarto apareceu um sapo, ou uma perereca, tal. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer para tirar o sapo do quarto, né? Aí eu tinha um pote, botei para retirar, e tinha uma coisa para botar embaixo, né? E você percebe que todo ser vivo, o instinto essencial é vida. É a vida, é manter-se vivo. E assim, quer dizer, então isso é a coisa mais natural que existe em qualquer momento, né? Exato, exato. Então eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas antes de querer
promover... Mesmo querendo salvar o sapo, né? Mas o sapo não tinha essa compreensão de que eu queria só tirar o sapo do quarto, né? Vamos dizer assim. Sim, exato. Bem, Claro, bem lembrado. O que esse cara grande está fazendo comigo? Bem lembrado. Mas o que eu escrevi e tenho mandado para muita gente, até publiquei esse texto no meu último livro, A Luz da Luta, que eu acho que eu te dei, que é uma releitura do espiritismo em relação ao suicídio, porque tem gente que fala que os suicidas vão para o vale, que vão não sei o quê, uma coisa terrível, sombria, né? Então eu falei, não tem nada disso, né? Eu, como médium, já recebi vários espíritos suicidas, não estou em vale nenhum, né? Quer dizer, a pessoa não estava bem, ela continua, se ela estava em depressão, do lado de lá vai continuar em depressão, precisa ser tratada. Não foi tratado aqui suficientemente, vai ser tratada lá. Mas não que vai ser punida, porque é a pior ofensa que se pode fazer a Deus. Isso é uma coisa absurda. E você usou a palavra psicografar, né? Esse lance existe mesmo, de você chegar e tal, e receber uma outra pessoa, o que o Chico Xavier fazia e tal, recebi o espírito de tal pessoa, ou escrevi pelas mãos de tal. É assim? Bom, eu tenho essa experiência desde 11 anos de idade, né? Eu estou com 63, portanto eu tenho uma mediunidade de mais de 50 anos. Bom, desde criança mais eu via, né? De 2, 3 anos já havia espírito. Mas eu psicografo, né? Então, de fato, existe, né? Quer dizer, aí vamos ver, né? Mas existe oportunismo nisso também. Ah, né? Claro, mas em tudo, né? Em tudo. Aí precisa ver a seriedade, o desinteresse, a finalidade que está sendo feito isso, enfim. Eu também sou contra qualquer tipo de espetacularização da mediunidade, né? Com fins quaisquer, né? Seja de ganhar dinheiro, seja de ganhar sucesso, de ganhar adesão. A mediunidade tem que ser uma coisa íntima, né? Eu faço na intimidade, eu não gosto de fazer nada publicamente nesse sentido. Uma ou outra, por exemplo, tem um fenômeno que eu aprecio muito, que eu tenho um grande amigo que faz, que é pintura mediúnica, não sei se você já viu. Já vi. É muito que o Gasparetto fazia, isso. Né? É impressionante. Então, nesse caso, tem que fazer publicamente mesmo, mas assim... fora isso, cartas de pessoas que morreram, amigos, familiares, é uma coisa íntima, né? E você reconhece a individualidade por detalhes que são muito pessoais, né? Muito próprios. É o jeito de falar da pessoa, o que ela está falando, ou que coisas que você estava pensando não disse para ninguém, a pessoa falou, ou fala, olha, pega tal coisa que eu guardei em tal lugar que ninguém sabia. Enfim, são esses detalhes que demonstram, de fato, que ali está uma presença, mas sobretudo o sentimento, né, quando a gente recebe. Faz sentido, Dora, dizer que crianças têm mais facilidade de contatar espíritos do que adultos? Sim, tem. Por quê? Porque elas estão ainda no processo de reencarnação, tem mais conexão com o plano espiritual, né? Então, eles são mais abertas também. Porque crianças às vezes falam coisas assim, como está dizendo isso? Como assim? De onde vem? Né? Exato. E também crianças têm, que para mim é uma das evidências mais fortes da reencarnação, tem pesquisas feitas pelo médico psiquiatra canadense radicado nos Estados Unidos, que já morreu, o Ian Stevenson, mas tem outros continuadores, que são crianças que têm lembranças espontâneas de vidas passadas, né? Isso para mim é a evidência mais forte da ideia da reencarnação, porque aí a criança fala com 3 anos, 2 anos, eu fui fulano de tal, eu morri assim, e papapá, mas só que ela não tinha acesso. Aí vai lá e encontra o atestado de óbito, a autópsia, enfim, tudo que a criança disse comprova, né? Então, há milhares de casos pesquisados por pessoas de universidade, da Universidade de Virgínia, no caso Ian Stevenson, também teve pesquisador da Universidade da Islândia, enfim, né? Eu tenho contato com todas essas pessoas, tem livros, tem artigos, etc. Então, existe uma evidência, mas nada como a experiência pessoal, porque eu tenho desde criança lembranças de vidas passadas, né? Então, é que não dá para ignorar. Como é que você vê, saindo agora da questão do espiritismo, né, na vida das pessoas, a questão do acaso e das coincidências? Como é que você explica? Tem coisas que parecem mágicas na vida de muitas pessoas. Como é que isso aconteceu? Você pensou numa pessoa e encontrou com ela, essas telepatias, essas sintonias... Não, sintonia existe, telepatia existe, porque é outra coisa pesquisada até por gente que nem é espírita. O Ryan, por exemplo, que é um pesquisador da década de 70 nos Estados Unidos, também fez pesquisas. A União Soviética fez pesquisas sobre telepatia. Então, a telepatia é um fato, né? É uma coisa muito... Todas as mentes estão conectadas? Estão conectadas e também tem conexões mais profundas. Não, mais profundas entre as pessoas afins, né?
Então, por exemplo, você vê uma coisa, meu pai está com 89 anos de idade, né? Vai fazer 90 esse ano. E eu vivo com ele desde que eu nasci, né? Eu estou com 63. A gente quase não precisa falar, né? Porque ele vai falar, Dora, eu falo, já sei, é isso, isso, isso. A gente tem uma telepatia, porque convive tanto junto, né? Que tem uma transmissão, tem uma afinidade espiritual, tem uma transmissão natural, né? Então, existem esses pares telepáticos, né? Que algumas pessoas têm mais afinidade com a outra e podem criar uma afinidade, mas também estamos todos conectados, né? Fazemos parte de um todo. Você acredita nessa história do somos todos um, né? Ah, sim, claro. Porque isso faz parte de uma experiência, aí não está nem no espiritismo, está em todas as experiências místicas, né? Muçulmanas, cristãs, judaicas, hindus, e até o Freud falou disso no sentimento oceânico, é quando você se sente, tem essa experiência de se sentir parte do todo, que é uma experiência maravilhosa, né? Porque aí parece que tudo está perfeito, que não existe problema nenhum, que você sente uma euforia, uma conexão de compaixão, de amor por todo mundo. É uma sensação maravilhosa. Você já teve alguma experiência com drogas psicodélicas? Não, nunca tive. Mas você sabe que as drogas psicodélicas produzem essa sensação. Isso, eu sei, né? mas eu não preciso delas para produzir. Mas você já estudou sobre, vamos dizer assim, quer dizer, o estudo sobre a psilocibina, por exemplo? Sim, eu sei. Mas assim, eu acho que a gente pode e deveria atingir esses estados de consciência sem a necessidade de indução de drogas, entendeu? Então, como eu já tive várias experiências dessas sem nenhuma droga, então... É interessante. Não, só para fazer um parênteses. Sim. E aí, Dora, você tem canal no YouTube, enfim, é educadora, você tem um projeto de ter uma universidade... Livre. O que é essa universidade livre? O que você pensa em essa fazer? universidade livre já existe desde 2015. Nós temos uma plataforma de cursos. Então, tem cursos sobre psicanálise, sobre educação, sobre filosofia, sobre política, sobre espiritualidades, né? Por exemplo, tem curso sobre budismo, sobre hinduísmo, sobre religiões afro-brasileiras, enfim, tem uma série de cursos ali que a pessoa pode pagar R$35 por mês e ter acesso a todos os cursos. Porém, a gente tem muita... Isso está no YouTube? Não, está no nosso site. Ah, no site. Universidade Livre Pampédia. Tá? Mas nós temos um canal do YouTube, só que agora a gente vai lançar a TV Universidade Livre Pampédia. Porque o que acontece? O nosso projeto é um projeto... esse projeto da Universidade Livre Pampédia não é um projeto espírita, é um projeto de educação livre. Que a espiritualidade, as espiritualidades entram como componentes também de ensino, de debate e discussão. Mas o que acontece? Nós queremos fazer, desde sempre, um projeto de educação livre, alternativa, emancipatória, crítica, interdisciplinar, interreligiosa, né? Em que você possa construir um conhecimento coletivo de maneira acessível para as pessoas, que não seja tão fechado quanto a universidade tradicional é, né? E aí agora nós vamos inaugurar, agora em fevereiro, a TV Universidade Livre Pampédia, porque a ideia é trazer os nossos professores. Então nós vamos ter, por exemplo, programas sobre educação para todos, que Pampédia vai chamar Educação para Todos, Pansofia, que é também um termo do Comênios, que é sabedoria do todo, filosofia para todos, psicanálise, encontros possíveis ou impossíveis entre psicanálise e espiritualidade, encontros sobre educação, entrevistas, né? Atualidades, questões políticas, enfim, nós queremos fazer uma grade aí, porque eu acho que a gente quer furar a nossa bolha e também no sentido seguinte, de trazermos um conhecimento para o público um pouco mais profundo, mais palatável. Né? São programas de meia hora, 40 minutos que falam sobre um filósofo ou sobre um político. Isso vai ser a transformação do seu canal, porque o seu canal é Dora Encontre. Não, meu canal antes era Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, eu não tenho um canal pessoal. Não, mas se as pessoas te procuram no YouTube, elas vão procurar pelo seu nome e vão chegar lá. Sim. Mas assim, eu tenho o meu Instagram, que eu tenho também, eu tenho o meu Facebook e tal.
Mas assim, aí está no meu nome. Mas eu procuro não personalizar muito, porque a Universidade do Unipampedia é um projeto que vem de muito tempo, né? Porque antes de existir, já existia o curso de pós-graduação que a gente dá. Nós temos um grupo de professores que são todos mestres, doutores, pós-doutores, né? E assim, por exemplo, o Alisson sempre fez parte do nosso grupo, o Alisson Mascaro. O Silvio Almeida sempre fez parte do nosso grupo de professores. Só para você ter ideia, mas tem gente da USP, da Unicamp, são pessoas espíritas, não espíritas, marxistas, anarquistas, enfim. Deixa eu fazer um parênteses. Você falou aqui de dois craques do pensamento brasileiro crítico, né? O Silvio Almeida e o Alisson Mascaro. Muito amigos meus. E muito amigos nossos também aqui. Por que você acha que determinadas pessoas passam por provações muito severas na vida? Então, eu não quero dar Não, mas sem falar de casos uma carteirada espiritual. Não gosto disso. Porque os espíritas logo falam, porque é um karma. Não, mas você não acha que isso é um aprimoramento, de certa maneira? Eu acho que é uma questão de que todas as pessoas que trabalham por um mundo melhor são, de certa forma, perseguidas. Né? Porque incomodam, porque desafiam, porque... Enfim, então eu acho que essa é uma questão. Mas... tudo isso, qualquer coisa que a gente passe na vida pode se transformar numa fonte de aprendizado, transmutação. De transmutação, né? De transcendência. Né? Por exemplo, você não acha que o Lula ele melhorou depois da prisão? Achei. Não que a gente vá apoiar o fato dele estar preso, isso sim. Ninguém defende que ele tenha sido preso para ser corrigido, vamos dizer assim. Isso, exato. Mas ele não transmutou para o bem? Totalmente. Ele leu muito, ele se aprofundou, etc. Sem deixar de ser quem ele é, né? Digamos assim, a personalidade dele, com todas as benesses e contradições. Então, mas sim, eu achei que sim. Né? Nesse sentido, então, o mal pode ser um instrumento gerador do bem. Sempre tudo pode caminhar para o bem. Né? Assim, essa ideia que eu te falei agora há pouco, que quando você tem essa experiência mística de conexão com o todo, é essa a principal sensação que você tem, né? De não está tudo certo, sabe? Tudo faz parte, não está nada fora do eixo. Né? Estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento. As pessoas que estudam, sem querer insistir nesse tema, essa questão... Tem um documentário muito interessante sobre os fungos, né? Os cogumelos, etc. Sim, eu conheço, eu já vi. Mas é uma sensação de que tudo está na mais perfeita ordem sempre, mesmo na desordem. Então as pessoas olham esse mundo complexo, né, caótico, está caminhando para uma certa ordem, está caminhando para numa direção. A gente tem que tomar cuidado para não tornar esse pensamento... excessivamente conformista. Né? Conformista e assim, então vou cruzar os braços e vou deixar que a coisa... Porque a gente faz a história, né? Fazemos a história. Nós promovemos isso, né? Mas assim, que existe uma imanência que de certa forma, se a gente se conecta com essa imanência, a nossa ação é mais produtiva, mais assertiva, eu acho que sim, né? Eu acho que é por aí que a gente pode pensar, né? Não, você estava falando, eu estava pensando assim, no caso da Dilma, por exemplo, que recebeu o teu livro lá, né? Você vê o seguinte, quer dizer... Admiro muito a Dilma. Mas uma história de uma pessoa assim, quer dizer, vamos pegar o indivíduo, né? Combateu a ditadura, foi presa, aí é libertada, vira secretária de governo, ministra, presidente da República, é derrubada, aí volta, está lá no Banco dos BRICS, está construindo uma nova ordem. Quer dizer, então esse eixo, a história dela tem muito sentido espiritual, né? Do ponto de vista. Sim, mas assim, porque ela também... Ela escreve, né? Exato, ela escreve essa história. Mas porque ela está conectada com ela mesma, com os seus princípios, com a sua... quer dizer, ela não se deixou corromper, não se deixou vender, porque essa é uma questão também, né? Eu acho que é isso. Você acha que o grande desafio das pessoas é sempre estar... Porque as pessoas hoje falam muito, né? Tem muito curso de mindfulness, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas faz sentido essa ideia da pessoa enxergar um propósito, se conectar a ele e ser fiel a esse propósito? Sim, o propósito, mas entendendo que esse propósito não é externo a ela, é um propósito interno. Porque essa imanência que eu estou falando, ela está dentro de nós também, né? Quer dizer, Jesus disse, vós sois deuses. Então, não é assim que nós somos marionetes de um propósito superior, né? Nós é que construímos os propósitos, mas esses propósitos podem ser pré-construídos antes de a gente reencarnar, ou propósitos que a gente esteja construindo há várias vidas, né?
Então a gente está trabalhando há várias vidas num sentido, desenvolvendo os nossos talentos, nossas potencialidades e contribuindo para o mundo. Eu acho que é assim que eu enxergo, né? Você acredita que determinadas pessoas são predestinadas nesse mundo, assim, quer dizer, que existe assim, quer dizer, não, essa pessoa foi, voltar ao Lula, foi predestinado para ser presidente da República por isso, por isso, por isso? Eu não sei, eu acho que é muito complexo, eu acho que a gente tem que evitar as explicações muito unilaterais e simplistas, porque é uma construção dele, tem a circunstância histórica, mas talvez sim, ele reencarnou com uma tarefa no sentido de liderar o país. Pode ser, que seja um planejamento dele. Né? Você falou que você admira muito a figura do Gandhi. Por quê? Bom, porque justamente uma das questões que eu sempre trabalho é a ideia de que é possível, é necessário a gente confrontar o mundo e mudar o mundo sem deixar de lado a espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que a mudança do mundo, a confrontação com os poderes existentes, tem que ser de forma não violenta. Eu não aceito a violência como modo de transformação do mundo. Então você está naquela música do John Lennon, né? Aquela Revolution, né? So you want a revolution, tal, mas se quiser quebrar tudo, não estou fora. Mas ele queria uma revolução, vamos dizer assim, não violenta também, o John Lennon. Mas é o Gandhi, é o Martin Luther King, né? Eu acho que é por aí, né? Quer dizer, aí as pessoas acham que isso é um pensamento utópico. Mas as revoluções... Não, aí você vai para o Imagine do John Lennon e da Yoko Ono, que também é utópico, vamos dizer assim. Mas a utopia é que nos move, né? Não é? Também a utopia... A imaginação é uma utopia. Então a utopia é que nos move. Mas assim, é que eu acho que nesse pensamento, e por exemplo, eu estudei muito Gandhi, muito, li todas as obras dele, autobiografia, etc. O objetivo é transformar o mundo, é acabar com a opressão, mas também transformar o opressor. É essa a questão. Isso é muito interessante, hein? Tocar o opressor, né? O Mandela conseguiu muito isso. Isso. Não é eliminar o opressor, é tocar o opressor, é mudar o opressor. Por isso que, por exemplo, eu acho... Eu fiquei satisfeita quando eu vi, mas que, para mim, eu acho muito pífia ainda a ação nesse sentido, quando eu vi que o Bolsonaro podia amenizar a pena lendo livros transformadores. Então, mas já que você chegou nessa questão do Bolsonaro opressor, né? Por que ele conseguiu ter tanto espaço na sociedade brasileira, tanta aceitação, se colocando como opressor? Não, né? Ele não se coloca como opressor. Não, mas assim, tinha os perfis nas redes sociais, Bolsonaro opressor, a camisa era uma agressão, tudo do Bolsonaro era uma agressão. Eu nunca esqueci uma conversa que eu tive com o Gustavo Conde, né? Quando ele estava surgindo, assim, em ascensão, a gente fazia as lives e o bolsonarista só dizia Bolsonaro, Bolsonaro, assim, quer dizer, parecia um tiro, né? Era um tiro nas lives, assim, a pessoa simplesmente escrever Bolsonaro, né? Era uma opressão. Bolsonaro já é uma violência, né? Sim. Por que essa violência encontrou tanto espaço na sociedade? Porque essa violência está dentro das pessoas também. É um processo de identificação, de ressentimento, de abandono do povo nas suas necessidades. Então aparece entre aspas, salvador, que é o que aconteceu com Hitler, com Mussolini, com todos os grandes ditadores de extrema-direita. E há também uma mobilização da sociedade por aparelhos ideológicos que manipulam essas emoções primitivas que o ser humano também tem, né? Então, o que é por isso que eu falo que a educação teria que ser outra totalmente. Não é uma educação só de intelectual, né, de conhecimento. Porque essa é uma coisa que me pegou muito, porque o que aconteceu? Eu morei 3 vezes na Alemanha, né? Estudei lá, na escola da Alemanha, como criança, depois como adolescente, depois morei como adulta. Então, eu sempre me impressionei com o seguinte fato, né? O povo alemão era o povo mais educado do planeta. Eu gosto muito da Alemanha também. Eu estou dizendo, antes da guerra. E seguiu uma figura caricata, absurda, bizarro, né? bizarra como Hitler, né? Então, o que acontece? A educação falhou? Falhou, porque não é a educação que tem que ser dessa maneira. Não é uma educação só mental, racional e modeladora da submissão. Tem que ser uma educação emancipatória, crítica, amorosa. Quer dizer, por quê? A educação amorosa desperta, mobiliza as emoções melhores do ser humano e não esta
compulsão violenta que pode ser mobilizada pela pobreza, pela miséria, pela opressão. E aí a pessoa se identifica com o Bolsonaro. Uma vez numa live alguém falou assim, olha, o Lula consegue tirar do cidadão o que ele tem de melhor para oferecer. Isso. E o Bolsonaro consegue tirar o que ele tem de pior para oferecer. Porque o Lula é afetivo. Exatamente. O Lula é afetivo. Exatamente. Essa acho que é uma das maiores qualidades do Lula. Ele tem afeição, ele tem a amorosidade, né? Então, ele mobiliza, de fato. Ele, quando abraça, as pessoas se sentem abraçadas. Né? É verdade. Né? É um abraço verdadeiro. Exato, né? exato. É um abraço verdadeiro. E olha que eu nunca fui abraçada por ele. E você pega, por exemplo, o político tecnocrata, né? Quer dizer, ele é muito complicado, né? Você imagina, que é o sonho de consumo dos neoliberais, né? Então vamos ter assim, os Macrons da vida, essas figuras desse tipo que são muito desconectadas, né, do ponto de vista... Totalmente. E aí o neoliberalismo propõe isso, então a pessoa vai querer se identificar inconscientemente com aquela pessoa que parece o tio do churrasco. Mas né? então vamos pegar, mas o Lula tem uma conexão espiritual com o povo e o Bolsonaro também tem. Mas no sentido negativo. No sentido negativo. Exato. Mas não dá para negar que ele tem essa conexão. Sim, né? então. Mas aí eu estava te falando que eu fiquei... Ele não passa despercebido. Assim, eu fiquei satisfeita quando eu vi que ele iria ler. Não sei se vai ler, né? Mas enfim, porque ele é anti-leitura. Mas enfim, que faz parte de um programa, nem sabia que existia esse programa, de leituras que podem amenizar a pena, etc. Então, eu acho que é assim que deveria ser feito. Quer dizer, a pessoa ser educada, reeducada para a sociedade, né? E não punida e, enfim. Vamos falar do trabalho de, entre aspas, educação ou deseducação que vem sendo feito pelas igrejas no Brasil. Nossa, isso é terrível. As igrejas que assumem um papel político, né? E é muito bizarro, né? Você chegar e ver o seguinte, quer dizer, não é um preconceito, né? Mas o Brasil, um país com a importância que tem, né, no concerto das nações, ter setores da elite que consideram colocar Michele Bolsonaro na presidência da República. Né? E aí não há, mas por que você não fala assim do Flávio? Né? Poderia falar assim do Flávio também, poderia assim falar de outro, do Tarcísio, de qualquer nome. Mas no caso da Michele me parece assim uma irresponsabilidade absoluta, né? De uma pessoa que nunca teve nenhuma formação política, pode ter até um instinto político, pode ter um certo carisma, mas vem dessa lógica das religiões, né? De ter essa coisa do Brasil como teocracia. Né? Você vê esse risco no Brasil? O Brasil pode passar por esse purgatório? Total. É uma das grandes apreensões que eu tenho e tenho escrito bastante sobre isso. Né? E agora, justamente a ideia de fazer essa TV, Universidade de Pampédia, e toda a militância que eu tenho de diálogo interreligioso, etc., é no sentido de correr contra esse projeto, porque existe um projeto político da teologia do domínio, né? E eu recentemente participei de uma revista que foi publicada pela PUC de São Paulo, que foi dirigida pelo Alisson Mascaro, sobre a mentira, né? E eu falei sobre religião e mentira. E aí, o meu artigo foi sobre isso. Eu até brinquei com você no almoço, eu falei, religião é uma mentira, né? Quer dizer, vamos dizer assim, eu não sou anti-religião, mas muitas estão estruturadas em várias mentiras, exato, vamos dizer assim. Exato. E aí mas aí eu analisei o caso do cristianismo, que está mais próximo de nós, que é o que não dava para falar de todas as religiões. Mas aí eu fui a fundo um pouco na questão da teologia do domínio. Porque existe, aí eu fui estudar e eu fiquei chocada. Desde a década de 60, final da década de 60, início da década de 70, existe um projeto sendo implementado nos Estados Unidos de igrejas, de escritores, de movimentos sociais, de implementação de uma teocracia mesmo. É uma teocracia assustadora, né? Tipo de ter... O controle das massas. Execução pública, não tem mais justiça, não tem mais... A pessoa, sei lá, abortou, ou homossexual e tal, é apedrejado publicamente. Eles querem reabilitar o Velho Testamento, que é uma coisa assustadora, o Velho Testamento. Quer dizer, que é um dos grandes problemas do cristianismo, né? Jesus trouxe uma mensagem de libertação, de amor, de universalidade, e aí ficou sujeito
ao Velho Testamento. E hoje as igrejas protestantes, pentecostais, neopentecostais e toda essa teologia do domínio não se baseiam em Jesus, se baseiam no Velho Testamento. Mas é interessante, né? Você pega lá o Bolsonaro, Deus, pátria, família, né? São 3 repressões, né? Repressão divina, repressão da pátria, repressão familiar, né? Exato. Exato. E aí, o problema é que nós já estamos caminhando para isso, porque a quantidade de políticos evangélicos, assim, as cidades, por exemplo, a prefeitura, outro dia de Belo Horizonte, instituiu a Bíblia como um livro didático. Brasília assim, tem a Praça da Bíblia, no Distrito Federal. Tem a Praça mas, da Bíblia. Mas assim, é tudo, estamos caminhando. E é uma coisa machista, opressora da sexualidade, enfim, é um negócio assim chocante, né? É uma volta ao que pior houve na Idade Média. Mas você não acha que a China vai salvar a humanidade, que conseguiu separar as religiões, a religião não entra na política, tal, de uma maneira bem clara? Olha, eu não sei, né? Salvar a humanidade? Não, pelo menos se salvar. Pelo menos ser assim um lugar que se salvou dessa loucura. Né? Salvar um pedaço do planeta, pelo menos. Salvar a China, pelo menos. Então, eles já estão salvos para eles. O problema é nós passarmos por um tempo aqui, porque depois a gente pode reverter. Por isso que a gente tem que fazer uma resistência cultural, política e espiritual contra esse avanço de uma teocracia, eu acho, né? Que é uma coisa bem assustadora, porque será o seu fim, o meu fim, todas as pessoas que pensam, né? Todas as pessoas que... Não, você pode continuar pensando, mas achando ridículo, vamos dizer assim. Em silêncio. Pensando em silêncio, achando ridículo, pagando imposto. Tem uma música em alemão, que até eu traduzi para as crianças, que é uma do folclore alemão, que chama-se Die Gedanken sind frei, né? Os pensamentos são livres, claro, sempre. Mas... O pensamento é sempre livre, né? Penso, logo existo. Ou penso, logo existe o pensamento. Tem gente que fala isso, quer dizer, não, o pensamento não confirma a existência, confirma só a existência do pensamento. Mas é muito interessante, Dora, tudo isso que você está fazendo, né? E você, assim, quer dizer, então você se imagina assim agora à frente desse projeto, que é um projeto cultural, político também, né? Total. Né? E você vê, por exemplo, o Brasil hoje, quer dizer, no ano eleitoral, 2026, mais próximo do caminho da luz ou da escuridão? Olha, eu me preocupo muito com o Congresso Nacional, né? Porque tem 2 questões aí. O Lula provavelmente pode ganhar, vai ganhar, mas primeiro que, claro que vai ser o último mandato dele. E não tem um outro líder à altura dele, depois dele. Precisamos formar urgentemente, né? Líderes que possam avançar nesse sentido, que tenha a projeção, que tenha a credibilidade internacional, etc. Mas, assim, o problema é o Congresso Nacional, né? Que o povo não tem consciência do quão importante é votar também nos deputados, nos senadores, né? E aí nós temos um aparelhamento total da extrema-direita, que se a gente conquistar agora mais ainda cadeiras no Senado, na Câmara, aí a coisa realmente pode ser sombria, né? E olha que eu sou, como boa anarquista, eu vou contar para você, eu sou anarquista mesmo, né? Eu, durante 30 anos, não votava. Eu anulava o voto, porque eu não acredito nessa democracia liberal. Não acredito mesmo, né? Acho que... Eu também não acredito, mas a gente tem que se defender. Então, exato. A partir da questão quando foi o Aécio e a Dilma, tal, eu comecei a votar. Comecei a votar na Dilma, no Lula, tal, não sei o quê. Aí não me arrependo, porque acho que são melhores opções. Mas, assim, a democracia, essa que nós temos, tem um limite enorme, né, de transformação da sociedade. É tanta concessão, é tanta necessidade de negociação para se manter no poder. E a Dilma não teve essa... Graças a Deus, eu não vou fazer uma crítica, é um elogio que eu vou fazer para ela, que ela não teve essa flexibilidade de se dobrar tanto, foi. O vampiro brasileiro, também conhecido como Michel Temer, diz isso. Não, se Dilma tivesse feito a ponte para o futuro, ela seria presidenta até hoje. Ou seja, mas se ela tivesse cedido. Se ela tivesse traído os seus princípios, né? Exato. E traído a sociedade, o povo que a elegeu, quem votou nela e assim por diante. Exato. Para não dizer que não falamos do personagem da moda, Dora, como é que você está vendo esse Calígula chamado Donald Trump, né? Ele vai botar fogo no império, o mundo vai resistir ao Trump. O que vai acontecer? Como é que você vê essa... Bom, eu não faço... Não estou te pedindo para fazer previsões, não. Porque senão... Mas como é que você está vendo esse momento histórico? Eu acho assustador, tenebroso, né?
Mas ele lembra muito, para mim, ele lembra muito Mussolini, né? Caricato, né? Caricato. Mais o Mussolini que o Hitler, faz sentido. Mais o Mussolini que o Hitler. Porque o Hitler, os dois eram, né? Mas enfim, mas o Mussolini era mais caricato, assim, uma coisa mais, né? O Hitler também tinha uma faceta caricatural. Histriônica, né? O Hitler era os histriônico. dois, né? Mas enfim. Mas assim, eu acho que esse é um sintoma da queda do Império, né? Porque o Império está caindo, ele não vai se sustentar. Aliás, essa é a minha grande esperança no BRICS, né? De mudar a ordem mundial. Mas assim, o Império está caindo, só que ao cair ele vai provocar ainda turbulências. O avião vai balançar. Exato. Aí pode ter alguns desastres no caminho, algumas violências extremas, não sei, né? Se vai surgir lá uma guerra civil nos Estados Unidos, eu não sei. Eu acho bem perigoso isso, porque o povo inteiro americano é armado, né? Eles são armados. Isso é um problema. Eles são armados. Eles estão muito preparados assim para uma guerra civil. Exato. E eles são deseducados, incultos e armados. Exato. Né? Então isso é uma combinação meio explosiva. Exato. Mas assim, eu vi o ressurgimento dos Panteras Negras, né? Que foi um movimento de décadas atrás bastante de esquerda, né? De extrema esquerda. E agora eu vi eles armados nas ruas, etc. Vi fotografias e vi vídeos. Eu não sei. Mas assim, já pensou se a Revolução Socialista acontece nos Estados Unidos? Pode acontecer, pode acontecer. Porque eles estão invejando muito a China. Né? Uma última pergunta, só para a gente encerrar, porque como eu vou para a China em breve, China não, desculpa, para a Índia, nunca fui para a Índia. E você Tenho muita vontade. O que eu deveria ter em mente, assim, quer dizer, ao pisar no solo na Índia, assim, quer dizer, como é que minha mente deve se preparar para isso? Eu já te recomendei você ler o Bhagavad Gita, Não, né? sim, pois é. Que é um dos livros mais lindos espirituais que existem e é do hinduísmo, né? Ele faz parte do Mahabharata, que é o grande livro sagrado do hinduísmo, mas ele é um livro do Mahabharata. E aí é uma coisa muito bonita. Eu acho, assim, eu tenho uma fascinação pela Índia. Não é só por causa do Gandhi, não, é pela espiritualidade, embora muita gente diga horrores da Índia, né? A gente só ouve, mas eu conheço gente que gosta, que vai lá, conheço gente que fez faculdade, que é a faculdade gandhiana que existe lá, amigos meus, etc. Então, eu acho que lá pode ter um clima de espiritualidade ainda presente lá, com o qual você pode se conectar. Né? Vou tentar. É isso. Dora, muito obrigado. Eu Sucesso que agradeço, na sua Universidade Livre Aberta, Pampédia, né? Enfim. Muito obrigada. E vamos seguir a Dora no YouTube, nas redes sociais. E também buscar os livros nas livrarias. É importante ler também, né, Dora? Na editora Comênios. Na editora Comênios. Tá bom? Muito obrigada. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.